Eu vou iniciar aqui fazendo 43 correntinhas. Aqui com a agulha 3,5 e o fio número 6, 100% algodão. Vou dar aqui uma voltinha e fazer o meu pontinho inicial. Agora, eu conto as 43 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, vou fazendo assim até ficar aqui com 43 correntinhas. Fiz aqui 43 correntinhas, então se você quiser aumentar aqui mais um pouco a sua peça, você vai aumentar 24 correntinhas. Se quer fazer um pouco maior ainda, mais 24 correntinhas. Então, é de 24 em 24 correntinhas que nós vamos fazer o aumento. Depois que eu fiz as 43 correntinhas, eu vou dar a laçada e vou fazer o ponto alto na quinta correntinha. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, aqui na quinta. Então, aqui eu não conto essa laçadinha que eu tenho aqui na agulha. Conto esse pontinho aqui. 1 ponto, 2, 3, 4. Aqui na quinta correntinha eu faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. Vou na próxima correntinha e faço um ponto alto. E eu tenho aqui, então, um bloquinho de 4 pontos altos, contando com essas correntinhas iniciais. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular 2 correntinhas aqui de base, 1, 2. Venho aqui na próxima e vou fazer o bloquinho novamente de 4 pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha. Fiz aqui o próximo bloquinho, então, de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas novamente, pulo 2 correntinhas, venho na próxima e vou fazer 4 pontos altos novamente. Eu vou fazer assim até terminar aqui o meu cordão, preenchendo com bloquinhos de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Então, eu sigo assim, aqui em todo o meu cordão, até aqui no último pontinho. Vou fazer desta forma aqui. Aqui eu terminei, então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz aqui no último pontinho. Agora, eu vou fazer aqui 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou dar a laçada para fazer o ponto alto. E agora, nesse mesmo ponto aqui, ó, nessa direção aqui, eu vou fazer aqui o bloquinho de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui o primeiro ponto alto. Aqui eu já puxo esse fio, conforme eu vou trabalhando aqui, ó, os pontos altos, eu vou escondendo ali o fio. Já fiz 2 pontos. O terceiro. E o quarto. Ficando assim, ó, aqui na curvinha. Faço 2 correntinhas e sigo fazendo aqui o bloquinho de 4 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Na mesma direção aqui dos pontos altos, eu continuo fazendo ponto alto. Aqui nas 2 correntinhas, eu faço as 2 de separação e vou novamente para o próximo bloquinho. Trabalho assim até completar aqui este lado, ficando desta forma aqui, ó. Finalizando aqui, então, o outro lado, eu fiz aqui um ponto para cada ponto de base, e agora aqui nessa correntinha eu faço mais um ponto alto. Tenho que ficar aqui com os 4 pontos. Então, dou a laçada aqui onde eu tenho essa correntinha, nesse pontinho aqui, ó, do lado do ponto alto, eu faço um ponto alto. Ficando assim,
Aqui eu faço as 12 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Venho aqui onde eu tenho essas correntinhas, aqui nessa correntinha, na última aqui, finalizo com ponto baixíssimo, ficando desta forma aqui, ó. Vou subir aqui 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto e 2 correntinhas de separação. Então, eu inicio aqui fazendo 4 correntinhas. Eu faço com 2 correntinhas o ponto alto para ficar mais certinho. Depois que eu fiz as 4 correntinhas, eu vou pular aqui esses 2 pontos altos e venho no próximo, faço um ponto alto. Aqui no espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. No primeiro ponto do próximo bloquinho, eu faço um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui, ó, com o bloquinho de 4 pontos altos, só que agora nesses intervalinhos. Aqui, se você quiser iniciar com 3 correntinhas o ponto alto, não tem problema. Então, você vai fazer o cordão de 5 correntinhas, 3 do ponto alto e 2 de separação. Aqui, eu faço 2 de separação, pulo esses 2 pontos e vou no próximo. Faço ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto do bloquinho, mais um ponto alto. 2 correntinhas, pulo os 2 pontos do meio, vou no último, aqui do bloquinho, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos e no primeiro ponto, um ponto alto. Sigo assim, até aqui no último espacinho, ó. Aqui, então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Fiz as 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos e agora faço um ponto alto aqui deste lado, para ficar igual aqui, ó. Agora, eu faço 2 correntinhas e vou trabalhar agora nesta alcinha aqui. Vou fazer 2 pontos altos. Duas correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou ficar aqui com 5 bloquinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Tem 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos. Faço as 2 correntinhas. Aqui nesse primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Pra ficar da mesma forma que eu tenho aqui, ó. 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos, vou no próximo e começo a fazer os bloquinhos novamente. Um ponto alto ali, 2 pontos no espaço de 2 correntinhas e um ponto alto aqui nesse primeiro ponto. 2 correntinhas e continuo fazendo os bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Ficando desta forma aqui. Quando chega aqui na curva, eu trabalho da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Então, depois do bloquinho, fiz as 2 correntinhas, faço um ponto alto. 2 correntinhas novamente. E trabalho os bloquinhos aqui de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas por 5 vezes. Terminando aqui, então, a minha carreira, fiz os 5 bloquinhos e 2 correntinhas. Aqui na segunda correntinha, eu finalizo fazendo um ponto baixíssimo, ficando assim. Subo 4 correntinhas novamente, 2 correntinhas do ponto alto e 2 de separação. Agora, eu vou fazer bloquinho em cima de cada bloquinho, então, eu vou repetir aqui
os 4 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto da carreira anterior. Duas correntinhas na mesma direção aqui da carreira anterior e faço bloquinho em cima do bloquinho agora. Então, agora eu não trabalho ali no espaço das duas correntinhas, eu trabalho aqui em cima do bloquinho. Ficando desta forma aqui. Trabalhei bloquinho em cima de bloquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas correntinhas, ponto alto em cima aqui desse ponto alto. Agora, aqui na curva, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. E no ponto alto, aqui onde tem esses 2 pontos, eu faço um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou continuar aqui com esses bloquinhos, só que agora eu vou fazer 3 correntinhas de separação. Vou no próximo bloquinho de 2 pontos altos e faço 2 pontos altos. Ficando assim, ó. 3 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui os meus 5 bloquinhos, faço 3 correntinhas. E um ponto alto aqui na direção do ponto da carreira anterior. E agora, eu continuo repetindo as 2 correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar lá na curvinha, vamos trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui deste lado. Quando chegar lá, nós vamos trabalhar assim. Então, você vai repetir. Se ficar alguma dúvida, você volta o vídeo ali no início da curva, para você trabalhar da mesma forma ali, quando a gente chegar no outro espacinho da curva. E aqui nós vamos repetir desta forma aqui. Então, vou trabalhar aqui a minha carreira toda. Quando eu chegar aqui, ó, depois do ponto alto, são 3 correntinhas de separação e repete ponto sobre ponto e 3 correntinhas. Finaliza aqui na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Finalizei mais uma carreira. Agora, nós vamos intercalar os bloquinhos novamente. Então, vai ficar nessa direção aqui agora, nesta carreira. Inicio com apenas 2 correntinhas, que é para dar a altura do ponto alto. E aqui nesse próximo espacinho, eu já faço 2 pontos altos. Então, meu bloquinho agora vai ser nesse espacinho de 2 correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto. Ficando assim. 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos do meio, venho aqui no último do bloquinho, ponto alto, e no espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos e um ponto alto aqui no primeiro. Vamos fazer assim até chegar ali na curvinha. Cheguei ali na curvinha, então, eu trabalhei aqui, ó, um bloquinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mesma quantidade que eu tenho aqui no início do meu tapete. Depois que eu termino esse bloquinho de 3 pontos altos, eu faço 4 correntinhas de separação. 1, 2, 3, 4. Venho aqui no próximo bloquinho e faço um ponto alto no primeiro ponto e 2 pontos no segundo ponto. Faço 4 correntinhas novamente. E mais uma vez, eu faço aqui um ponto alto no primeiro ponto e 2 no segundo. 2 pontos aqui no mesmo espaço. 4 correntinhas. Agora, aqui nesses 2 últimos bloquinhos, eu faço 2 pontos aqui no primeiro ponto alto. E no próximo, eu faço um ponto. 4 correntinhas. No primeiro ponto, 2 pontos no mesmo espaço. E no próximo, um ponto. Agora, aqui são 3 correntinhas, porque eu terminei aqui, então, a minha curvinha. No primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. Depois, eu trabalho aqui no espaço de 2 correntinhas, fazendo 2 pontos altos e um ponto alto aqui no próximo ponto. Então, ficando desta forma aqui. Vou trabalhar aqui os bloquinhos, então, que eu faço 2 correntinhas e bloquinho, 2 correntinhas, bloquinho. Quando chega aqui na curvinha, trabalho desta mesma forma aqui.
Lembrando que aqui agora são 4 correntinhas de separação e eu fico com 3 pontos altos aqui nesses bloquinhos aqui na curva. Quando chega aqui no final, vamos arrematar com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Finalizei mais uma carreira. A próxima carreira vamos fazer da mesma forma que eu fiz a carreira anterior. 2 correntinhas e um ponto para cada ponto alto. Começo fazendo aqui o bloquinho de 4 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntinhas de separação e bloquinho novamente em cima do bloquinho da carreira anterior. Vamos fazer assim até chegar na curvinha. Então, aqui na lateral, nesses ladinhos aqui, este vai ser da mesma forma que na carreira anterior. Trabalhei meus 7 bloquinhos, cheguei ali na curvinha. Faço 3 correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar aqui no ponto alto do meio. Vou fazer 2 pontos altos. Aqui no mesmo espacinho. 3 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui nesse espaço. Então, nós vamos fazer agora leque no ponto alto do meio aqui da carreira anterior. 3 correntinhas de separação. Vou no próximo bloquinho, trabalho no ponto do meio. Faço o leque novamente de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Nós vamos trabalhar aqui em todos esses bloquinhos, separando sempre por 3 correntinhas. Então, trabalho aqui nos próximos 3 bloquinhos. Trabalhei aqui a minha curva, fiz 1, 2, 3, 4, 5 leques. Aqui 3 correntinhas, então aqui, antes de começar a curva, 3 correntinhas e ali também quando eu termino a curva. Aqui eu continuo fazendo 2 correntinhas de separação e os bloquinhos em cima do bloquinho da carreira anterior. Faço os 4 pontos altos, depois 2 correntinhas de separação e vou para o próximo bloquinho. Aqui na curvinha, trabalho dessa mesma forma. Finalizo aqui com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Fiz aqui as 3 correntinhas, finalizei com ponto baixíssimo. Agora, nossa próxima carreira será da mesma forma que essas duas aqui. Começando com 4 correntinhas, 2 para dar a altura do ponto alto e 2 de separação. Pulo esses 2 pontos, venho no próximo, faço ponto alto. Trabalho agora o bloquinho aqui dentro do espaço de 2 correntinhas, fazendo 2 pontos altos e um ponto aqui no próximo ponto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, vou no próximo. Faço o bloquinho de 4 pontos altos. Vamos fazer assim até chegar na curvinha. Então, aqui no começo fica desta forma aqui. Trabalhei meus bloquinhos, então aqui no início eu tenho o ponto alto e 2 correntinhas, aqui também eu finalizei dessa forma. Da mesma forma que nessas carreiras aqui, ó. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Depois que eu fiz o ponto alto, fiz 3 correntinhas. Agora, eu vou direto dentro do leque e faço aqui 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Vou, então, repetir aqui leque dentro do leque. Agora, eu faço uma correntinha e nessa alcinha entre um leque e o outro, eu faço um ponto alto. Uma correntinha e vou dentro do leque, faço novamente o leque dentro do leque. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Depois do leque, eu faço uma correntinha e um ponto alto nessa alcinha de correntinha. Uma correntinha e leque dentro do leque. Trabalho assim aqui em toda a minha curvinha desta forma. Sempre vou fazer o leque dentro do leque, de 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos, ficando assim. Aqui uma correntinha e um ponto alto.
uma correntinha, leque dentro do leque. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e leque dentro do leque. Depois que eu termino os leques, faço 3 correntinhas. Cheguei aqui nesse bloquinho, eu faço aqui um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos de base, vou no próximo e vou fazer aqui o bloquinho. Um ponto alto, 2 pontos altos nesse espaço de 2 correntinhas e um ponto alto aqui nesse primeiro ponto do bloquinho. 2 correntinhas e sigo assim até finalizar a minha carreira. Na outra curvinha ali, vamos trabalhar desta mesma forma aqui. Finalizei minha carreira, então fiz 3 correntinhas. Aqui na segunda correntinha eu fiz o ponto baixíssimo, deixando aqui essas 2 correntinhas de separação. Vou iniciar novamente com 4 correntinhas, porque aqui, ó, eu vou repetir novamente. Então, sempre trabalho assim, ó, 2 carreiras dessa forma, 2 desta, e agora 2 começando assim, com 4 correntinhas e fazendo bloquinho em cima do bloquinho. Eu vou trabalhar assim, bloquinho em cima de cada bloquinho, até chegar ali na curva, que é onde nós vamos ter ali a modificação. Aqui vai continuar igual, então você só vai repetir aqui os pontos. Então, vou fazer o meu e volto quando estiver ali na curva. Aqui, então, já tô na minha 7ª carreira, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já fiz aqui, então, a repetição, que é bloquinho em cima de bloquinho, ponto alto em cima de ponto alto, 3 correntinhas na mesma direção e leque dentro do leque. Agora, aqui nós vamos fazer, depois do leque, 3 correntinhas. E nesse ponto alto aqui no meio, entre um leque e o outro, nós vamos fazer 3 pontos altos aqui nesse mesmo espacinho. Então, o que vai mudar agora nessa carreira é somente isso. 3 correntinhas, trabalho o leque dentro do leque, fazendo 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Depois que eu termino o leque, eu faço 3 correntinhas. E nesse ponto alto, eu faço 3 pontos altos no mesmo espacinho. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a nossa carreira. Aqui nós vamos repetir. E aqui nós vamos fazer assim na curva também e finalizar com ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha onde iniciei a carreira. Então, aqui você vai repetir dessa forma aqui. Aqui nesses pontos altos, onde nós faremos o bloquinho de 3 pontos. Aqui sempre separando por 3 correntinhas. E ali na lateral, você segue dessa mesma forma aqui. Agora, vamos para a nossa 8ª carreira. Vou iniciar aqui fazendo as 2 correntinhas. 2 pontos altos aqui nesse espaço. E um ponto alto aqui nesse primeiro ponto alto. Tenho aqui, então, o meu primeiro bloquinho. Aqui nessa carreira, eu vou fazer dessa forma, até ficar aqui com 3 bloquinhos. Então, aqui eu estou fazendo o segundo. Faço 2 correntinhas e vou para o terceiro bloquinho. Depois que eu fiz aqui os 3 bloquinhos, eu tenho aqui, então, esse espacinho vai ficar bem no meinho, porque aqui eu vou ter mais 3 bloquinhos. Então, tenho 3 aqui, fico com 3, e aqui no meio, nós vamos fazer um leque. Faço 2 correntinhas, e venho nesse espacinho, faço 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo espaço. Depois, faço 2 correntinhas.
Venho aqui nesse ponto alto desse bloco, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos e um ponto alto aqui. 2 correntinhas e faço os meus 2 bloquinhos para ficar num total aqui de 3 bloquinhos de 4 pontos altos. E eu faço o último bloquinho. Se você estiver fazendo a peça maior, então depois que você faz os 3 bloquinhos novamente, faz 2 correntinhas e faz o leque, e assim por diante. Cheguei na curvinha, antes do leque eu vou fazer agora 2 correntinhas. Aqui nós estávamos fazendo 3, agora eu vou fazer 2 correntinhas. Faço leque dentro do leque. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui eu estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque é só repetição aqui das carreiras anteriores. Faço 3 correntinhas. Agora, aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos, entre um leque e o outro, eu vou fazer aqui 2 pontos nesse mesmo espaço. Um ponto aqui no meio. E 2 pontos aqui nesse último ponto alto. Então, agora nós vamos ter o aumento aqui no primeiro e no último ponto. Fico com 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Faço 3 correntinhas e leque aqui dentro do leque. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Faço as 3 correntinhas, chego aqui onde eu tenho esse bloquinho de 3 pontos altos. Aqui no primeiro ponto, faço 2 pontos aqui no mesmo espaço. No segundo, um ponto alto. E no último, 2 pontos altos. 3 correntinhas e leque dentro do leque. Então, vou fazer aqui em todos esses espacinhos. Terminei o último leque, eu faço 2 correntinhas. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto do próximo bloquinho, ponto alto. Aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Vou trabalhar 3 bloquinhos, o leque, 3 bloquinhos, e chego na curva eu trabalho desta forma. Então, ali daquele lado vai ficar dessa mesma forma aqui. Chegando aqui, finalizamos com o ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a próxima carreira, subindo as 2 correntinhas e fazendo ponto alto em cada ponto alto. Essa carreira, nós vamos fazer repetição aqui de bloquinho em cima de bloquinho. As correntinhas de separação continuam com 2 correntinhas. E aqui ponto alto em cima de cada ponto alto. Trabalho até ficar aqui com esses 3 bloquinhos separados aqui por 2 correntinhas. Depois que eu termino o terceiro bloquinho, faço 2 correntinhas de separação e chego ali no leque. Então, eu tenho aqui os 3 bloquinhos. Aqui no leque, eu continuo fazendo os 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, nessa carreira, vamos fazer leque dentro de leque, 2 correntinhas, bloquinho em cima de cada bloquinho. E volto ali quando chegar na curva pra gente fazer junto, ficando assim. Então, aqui ficou desta forma, cheguei na curva. Continuo com 2 correntinhas e leque aqui dentro do leque. Mesma quantidade de pontos, 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos.
O que vai mudar vai ser a quantidade de pontos altos aqui nesse bloquinho. Então, aqui eu faço as 3 correntinhas e faço o aumento no primeiro e no último, fazendo 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Depois, eu trabalho um ponto para cada ponto de base, nesses 3 pontos altos aqui do meio. E no último ponto alto, eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo espacinho. Então, nós vamos ter um aumento aqui de 2 pontos, um aqui no início e um ali no final. Fico com 2, 4, 6, 7 pontos altos. 3 correntinhas, leque dentro do leque. Vamos trabalhar assim por toda a volta, fazendo esta repetição. 3 correntinhas, quando chega ali no bloquinho, faço novamente da mesma forma que eu fiz aqui. Então, vou ficar com 1, 2, 3, 4, bloquinho desses aqui com 7 pontos altos, e o leque, continuo fazendo leque sobre leque. Chego aqui na curva, trabalho da mesma forma, e aqui nessa lateral, da mesma forma que eu tenho aqui. O bloquinho em cima de bloquinho e leque dentro do leque. Aqui, lembrando que eu tenho 2 correntinhas antes de começar a curva. Depois que eu faço o último leque, eu faço 2 correntinhas também. E sigo ponto sobre ponto. Agora, vamos para a nossa 10ª carreira. Então, eu trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu vou repetir, fazer 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Então, agora nós não vamos começar mais com aquelas 4 correntinhas. Aqui nós vamos repetir por várias carreiras, fazer o bloquinho em cima de cada bloquinho, separado por 2 correntinhas. Quando chega no leque, nós vamos fazer o leque dentro do leque, da mesma forma que eu tenho ali. Então, aqui nós vamos trabalhar até a 13ª carreira. Então, aqui eu estou na 10ª, tenho a 11ª, 12ª, 13ª, tudo dessa mesma forma. O que vai mudar? Vai mudar a quantidade aqui de pontos altos aqui nesse espaço. Aqui nos demais pontos vai ser a mesma coisa. Faço os 3 bloquinhos, as 2 correntinhas e o leque dentro do leque, 2 correntinhas, os 3 bloquinhos, 2 correntinhas, leque dentro do leque, 3 correntinhas, e aqui nós vamos seguir esta sequência de aumento. Faço 2 pontos aqui nesse primeiro ponto, um ponto alto em cada ponto e 2 aqui no último. 3 correntinhas e leque dentro do leque. Então, aqui pelo gráfico, eu estou aqui, ó, nessa 10ª carreira. Então, aqui, ó, ela é a mesma coisa, até a 13ª. O que vai mudar, então, é essa quantidade aqui de pontos, ó. Vai sempre aumentando dos 2 lados, que eu faço 2 juntos, aqui 2 juntos. Então, vou trabalhar as minhas e vou voltar quando estiver começando aqui a 14ª carreira, que é essa daqui. E as demais, vamos fazer a repetição, só vai aumentar aqui nessa parte aqui do tapete. Então, aqui eu já trabalhei minhas 13 carreiras, iniciei a 14ª carreira, fazendo aqui o bloquinho. Então, fiz as 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Agora, sem correntinha de separação, eu venho aqui nesse primeiro ponto alto, aqui do próximo bloquinho, faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Agora, aqui, eu vou fazer 3 correntinhas de separação. 1, 2, 3. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Agora, sem correntinha de separação, eu vou para o próximo bloquinho. E faço aqui os 4 pontos altos. Então, aqui no início, vai ficar desta forma aqui, um bloquinho, um leque e um bloquinho. Faço aqui as 2 correntinhas e leque dentro do leque. Aqui eu continuo fazendo os 2 pontos altos, 3 correntinhas,
e 2 pontos no mesmo espacinho. 2 correntinhas e vou para o próximo bloquinho. Fiz aqui o bloquinho sem correntinha de separação, eu vou repetir o que eu fiz aqui. Faço um ponto alto aqui nesse primeiro ponto e um ponto alto no segundo ponto. 3 correntinhas de separação e aqui faço ponto alto e no próximo ponto mais um ponto alto. Sem correntinha de separação novamente, eu faço os 4 pontos altos. Então, aqui vai ficar desta forma. Aqui deste outro lado, nós também vamos trabalhar assim, vai ficar igual aqui, ó. Chegamos aqui na parte onde eu tenho a curva. Aqui eu continuo fazendo 2 correntinhas e leque aqui dentro do leque. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Então, está ficando aqui desta forma. Que conforme você vai fazendo o seu tapete, nós vamos arrumando aqui, ó, para ficar certinho depois, no final do trabalho. Então, conforme você está fazendo, ele tá ficando meio junto aqui, mas é normal ficar assim. Depois a gente vai arrumar aqui, ó. Vai ficar dessa forma, então. Agora, aqui depois do leque, eu continuo fazendo 3 correntinhas e vamos chegar nessa parte aqui, onde eu tenho 15 pontos altos. Faço as 3 correntinhas e faço aqui o aumento aqui nesse primeiro ponto, que são os 2 pontos aqui no mesmo espaço. Tenho aqui 2 pontos altos. Depois, eu trabalho aqui nos próximos pontos altos. Então, aqui, ó, na carreira anterior, eu tenho 15 pontos. Então, eu vou trabalhar aqui nos 7 primeiros pontos altos. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7º. Vou ficar com 8 pontos, porque eu tenho um aumento aqui no início. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8. 8 pontos altos. Agora, eu faço 3 correntinhas. Vou pular esse ponto do meio e trabalho nos próximos 7 pontos. Então, eu trabalho um ponto para cada ponto de base e no último ponto eu faço o aumento, que são 2 pontos no mesmo espaço. Vou ficar aqui com 8 pontos altos. Aqui eu faço 2 pontos juntos, ó. 2, 4, 6, 8. Fica desta forma. Em todos esses bloquinhos, nós vamos trabalhar assim. Aqui onde eu tenho o leque, eu faço as 3 correntinhas. Continuo repetindo o leque dentro do leque. Faço assim por toda a volta. Quando chegar ali na lateral, trabalho da mesma forma que eu fiz ali na outra. Então, aqui, ó, eu trabalho, faço essa repetição aqui em todos esses bloquinhos. Quando chega aqui, eu trabalho desta mesma forma aqui, ó. Aqui eu já iniciei a minha próxima carreira, que é a 15ª. Fiz o meu bloquinho de 4 pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer mais um ponto alto, aqui nesse primeiro ponto do leque. Bem aqui nesse ponto, eu faço um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui com meu bloquinho de 5 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar aqui nesse espaço de 3 correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer 4 pontos altos duplos. Então, eu vou dar 2 laçadas. Venho aqui nesse espacinho, puxo meu fio e vou tirar de 2 em 2 alcinhas. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Tenho um ponto alto duplo. 2 laçadas novamente, no mesmo espaço, mais um ponto alto duplo. 2 laçadas,
ponto alto duplo, 2 laçadas e mais um ponto alto duplo. Fiquei aqui, ó, com 4 pontos altos duplos nesse espacinho aqui, bem no início da carreira. Faço 3 correntinhas novamente. Agora, para ficar dessa mesma forma, eu trabalho nesse ponto alto aqui, ó. Pulo esse ponto aqui e venho nesse próximo. Faço um ponto alto, que é o ponto alto normal, somente com uma laçadinha na agulha. Vou aqui no bloquinho e trabalho os 4 pontos altos. Então, aqui eu fico com 5 pontos, da mesma forma que eu fiquei ali do outro lado do ponto alto duplo. Fica dessa forma aqui, ó. Aqui eu vou continuar fazendo as 2 correntinhas de separação e leque dentro do leque. Da mesma forma que nas carreiras anteriores. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e começo a trabalhar aqui no próximo bloquinho. Aqui eu vou trabalhar dessa mesma forma aqui. Faço 4 pontos altos aqui nesse bloquinho da carreira anterior. E mais um ponto alto aqui no próximo ponto desse leque aqui. Faço as 3 correntinhas e aqui 4 pontos altos duplos dessa mesma forma. Depois 3 correntinhas, um ponto alto aqui nesse ponto e mais 4 pontos altos. Então, aqui, ó, eu cheguei na curva novamente. Fiz aqui, ó, da mesma forma, esses 2 blocos. Cheguei aqui na curva, é a mesma quantidade de correntinhas das carreiras anteriores, leque dentro do leque e aqui 3 correntinhas de separação. Então, depois que eu fiz o leque, cheguei aqui nesse espaço onde eu tenho esse bloco de pontos. Vou trabalhar aqui 6 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Aqui sem aumento em cima dos pontos altos. Somente um ponto para cada ponto. Então, eu trabalho nos 6 primeiros pontos e vai ficar ali 2 pontos sem eu trabalhar. Fiz aqui, ó, 3, 6 pontos. Nesses 2 últimos eu não trabalho. Depois que eu fiz os 6 pontos altos, eu faço 3 correntinhas. Agora, aqui nesse espacinho, eu vou fazer 5 pontos altos duplos. Então, em todos eles, nós vamos fazer 5 pontos altos duplos. Aqui eu sigo fazendo leque dentro do leque com 3 correntinhas aqui de separação. Somente 4 pontos altos duplos aqui nas laterais, ó. Quando chegar aqui, eu também faço os pontos duplos, mais 4. E nesses espacinhos aqui, nós vamos trabalhar 5 pontos altos no mesmo espaço. 2 laçadas. Venho na alcinha, tiro aqui, ó, de 2 em 2 alcinhas o meu ponto. 2 laçadas, de 2 em 2. Faço assim até ficar com 5 pontos altos duplos aqui nesse espaço. Fiz aqui, ó, 5 pontos altos duplos e 3 correntinhas da mesma forma que eu tenho aqui. Agora, volto a fazer o ponto alto normal com uma laçada. Pulo esses 2 pontos e trabalho aqui 6 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Depois que eu faço 6 pontos, 3 correntinhas, trabalho aqui o leque dentro do leque. Então, aqui vai ficar desta forma aqui. Quando chega aqui, eu trabalho da mesma forma e vou repetindo assim até completar a minha carreira. Aqui, então, já finalizei mais uma carreira, vou iniciar a próxima, fazendo 2 correntinhas. Agora que eu vou fazer somente os 4 pontos altos, trabalho um ponto em cada ponto de base nos 4 primeiros pontos altos. Ali no último pontinho, eu não trabalho. Faço aqui 3 correntinhas. Agora, aqui para cada ponto alto duplo, eu vou fazer 2 pontos no mesmo espaço. Então, dou 2 laçadas, venho aqui nesse primeiro ponto, faço o primeiro ponto alto duplo. 2 laçadas, mais um ponto alto duplo.
Depois que eu fiz 2 pontos no mesmo espaço, eu separo por uma correntinha. 2 laçadas, vou no próximo ponto, faço 2 pontos altos duplos no mesmo espaço. Separo por uma correntinha, vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos duplos. Separo por uma correntinha, vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos duplos. Então, aqui eu vou ficar agora com 8 pontos altos duplos, com bloquinhos de 2 aqui, ó, separados por uma correntinha. Faço as 3 correntinhas, pulo o primeiro ponto e trabalho aqui nos 4 pontos altos. Aqui é o ponto alto normal, vou trabalhar aqui 4 pontos altos. Aqui eu continuo fazendo 2 correntinhas, leque dentro do leque. Depois que eu faço o leque, eu faço as 2 correntinhas, trabalho os 4 primeiros pontos altos. Não trabalho aqui no último. Faço 3 correntinhas e vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Os 2 pontos altos duplos no primeiro ponto, faço uma correntinha, separo e faço novamente 2 pontos altos duplos no próximo ponto. Para cada ponto, faço 2 pontos altos duplos, separo por uma correntinha, faço em todos os pontos altos duplos aqui. Depois que eu termino aqui os pontos altos duplos, eu faço 3 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, trabalho aqui nos 4 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Ficando desta forma aqui na lateral. Aqui eu continuo com 2 correntinhas e leque dentro do leque. De 2 pontos, 3 correntinhas e 2 pontos no mesmo espacinho. Faço 3 correntinhas e cheguei agora nesse espaço aqui que eu tenho esse bloquinho. Vou trabalhar agora aqui nos 4 primeiros pontos altos, não trabalho nos 2 últimos. Então, faço um ponto, 2, 3 e 4. Faço as 3 correntinhas de separação e vou agora trabalhar aqui onde eu tenho os 5 pontos altos duplos. Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, só que agora eu tenho 5 pontos altos, então eu vou fazer isso 5 vezes. 2 pontos altos duplos nesse espaço, uma correntinha e trabalho 2 em cada ponto. Então, aqui eu vou ficar com 10, aqui eu tenho 8 pontos altos duplos, aqui eu fico com 10 pontos. Vou fazer aqui o primeiro, para vocês verem como que vai ficar. É da mesma forma que eu fiz ali no outro, ó. Faço os 2 pontos aqui juntos e uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço 2 pontos altos duplos juntos e depois uma correntinha até trabalhar aqui em todos os pontos. Aqui, depois que eu trabalhei aos 10 pontos, eu fiz 3 correntinhas. Agora aqui, eu vou pular esses 2 pontos e trabalho nesses 4 pontos altos. E nós vamos fazer dessa forma até completar a nossa carreira. Quando chega aqui na curva, nós vamos trabalhar dessa forma em todos os bloquinhos. Aqui eu faço 3 correntinhas e continuo fazendo leque dentro do leque. Quando chega nesses espacinhos, nós vamos trabalhar desta forma aqui. E quando chega aqui na lateral, vamos trabalhar igual essa aqui e faço assim até completar a minha carreira. Então, aqui eu já trabalhei por 16 carreiras aqui no meu tapete. Aqui, conforme eu vou trabalhando, eu vou aqui, ó, ajeitando para ele ficar bem retinho. Aqui, ó, ele sobra mesmo um pouquinho de ponto. Então, aqui, conforme eu vou fazendo, ele vai ficando essa parte tudo junto, eu tenho que ir arrumando aqui, ó, para ele ficar bem certinho. Se precisar aqui, ó, você pode diminuir essas correntinhas de separação também. Mas aqui ele está ficando bem retinho, ó. Agora aqui nós vamos para a nossa 17ª carreira.
Então, já iniciei aqui e fiz apenas 3 pontos altos, contando aqui com essas correntinhas iniciais. Então, aqui nesse bloquinho, agora nesta carreira, eu vou ficar com 3 pontos altos. Subi 2 correntinhas e mais 2 pontos. Agora, eu vou fazer aqui 3 correntinhas. No primeiro ponto alto duplo, eu vou fazer 2 pontos altos duplos no mesmo espaço. E no segundo ponto, eu vou fazer somente um ponto alto duplo. Então, agora eu vou ficar com esse bloquinho, ó, de 3 pontos altos duplos. Vou fazer agora 2 correntinhas de separação. Venho aqui no ponto alto duplo, aqui desse bloquinho onde eu tenho 2, ó. No primeiro, eu sempre faço 2 pontos no mesmo espaço. E no segundo ponto, eu faço um ponto alto duplo. Separo por 2 correntinhas. Vou no próximo. Faço ponto alto duplo, 2 pontos no mesmo espaço. E no próximo, somente um ponto. 2 correntinhas. E faço aqui novamente 2 pontos altos duplos no mesmo espaço. E um ponto alto duplo aqui no último. Faço as 3 correntinhas e fica aqui desta forma, ó. Agora, aqui onde eu tenho esse bloco de 4 pontos, eu vou ficar com 3 pontos dessa mesma forma. Que é ponto alto normal, só uma laçadinha. Pulo o primeiro e trabalho aqui nesses 3 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base. Ficando assim, ó. Agora, eu faço as 2 correntinhas e leque dentro do leque. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos no mesmo espaço. Faço as 2 correntinhas e trabalho nos 3 primeiros pontos altos. Trabalhei aqui 3 pontos altos, faço as 3 correntinhas. Cheguei nessa parte, eu vou trabalhar dessa mesma forma que eu fiz aqui. Aqui eu trabalhei, então, por 2 vezes. Fiz aqui as 3 correntinhas, os 3 pontos altos, 2 correntinhas e leque dentro do leque. Cheguei agora aqui, onde eu vou ter a curva novamente. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha de separação, aqui depois desse leque. E trabalho somente 3 pontos altos aqui nessa parte. Então, trabalho o primeiro, o segundo e o terceiro. E cheguei agora aqui nesse espacinho. Agora, aqui eu faço as 3 correntinhas. No primeiro ponto, eu vou fazer somente um ponto alto, duplo. E no segundo, eu faço 2 pontos altos duplos. Aqui no mesmo espacinho, ficando com o bloquinho de 3 pontos altos duplos. 2 correntinhas no primeiro ponto, ponto alto duplo. No segundo, 2 pontos no mesmo espacinho. 2 correntinhas e faço assim em todos esses bloquinhos aqui. Terminei aqui, então, meu bloquinho. Todos eles aqui, ó, com 3 pontos altos duplos. Faço 3 correntinhas. Quando eu chego aqui nesse espaço de 4 pontos altos, eu trabalho 3 pontos. Pulo o primeiro e venho aqui no próximo. Agora, entre esse bloquinho e o leque, eu vou fazer somente uma correntinha. E trabalho leque dentro do leque, com a mesma quantidade de pontos. 2 pontos altos, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Depois, eu faço uma correntinha novamente. E trabalho aqui 3 pontos altos.
Então, agora aqui, ó, nessa parte que eu tenho o leque, vai ficar desta forma. Cheguei aqui, eu faço as 3 correntinhas e faço dessa mesma forma. No primeiro ponto, um ponto alto duplo. No segundo, 2 pontos altos duplos no mesmo espaço. E separo por 2 correntinhas. E faço aqui em todos os bloquinhos. Aqui, então, eu trabalhei, ó, essas 2 partes e tenho aqui mais 2. Então, essas 2 eu trabalhei da mesma forma. Agora, nesse aqui, nós vamos começar com 2 pontos no mesmo espaço e depois um ponto no próximo. Vou continuar aqui com os 3 bloquinhos, os 3 pontos altos no bloquinho, só que não vou fazer o primeiro ponto sozinho, vou fazer os 2 juntos ali. Então, aqui eu trabalhei as 3 correntinhas, os 3 pontos altos, uma correntinha, o leque, conforme eu vou trabalhando aqui, ó, eu vou arrumando, puxo aqui os pontinhos para ficar desta forma. Então, aqui eu fiz as 3 correntinhas, depois dos 3 pontos altos, e vou fazer aqui 2 pontos altos duplos no primeiro ponto. E depois eu faço um ponto alto duplo aqui no próximo ponto. Separo por 2 correntinhas e sigo assim até finalizar aqui esses bloquinhos. Agora, fazendo 2 pontos juntos e depois um ponto sozinho. Então, eu vou seguir desta forma, trabalhando assim. Quando chega aqui, eu também faço igual ali, eu vou repetir. E aqui eu sigo da mesma forma que eu fiz aqui nessa lateral. Aqui eu ia terminar esse leque aqui, mas não vou terminar porque eu vou tomar o café. Corta. Corta. Agora que vamos iniciar a próxima carreira. Onde eu tenho esses 3 pontos altos aqui, agora eu vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Então, aqui no início, eu subo as 2 correntinhas para dar a altura do primeiro ponto. Vou no próximo ponto e começo somente o ponto alto. Tiro somente 2 alcinhas. Dou a laçada e vou aqui no próximo ponto. Começo, tiro 2 alcinhas. E agora, tiro tudo de uma vez. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer 3 correntinhas. Agora, no ponto alto duplo, eu vou fechar os pontos altos duplos juntos. Só que agora aqui eu vou ficar com 4 pontos. Vou dar 2 laçadas. Começo esse primeiro ponto. Puxo o fio, tiro 2 alcinhas e 2. 2 laçadas. Venho aqui no ponto do meio, puxo o fio, tiro 2 alcinhas e 2. E agora, dou 2 laçadas e venho no mesmo espaço. Então, aqui eu vou ter 2 pontos juntos. Tiro 2 alcinhas e depois 2. Dou 2 laçadas, venho no próximo ponto, tiro 2 alcinhas e depois 2. E agora, eu tiro aqui, ó, tudo de uma vez. Ficando assim. Faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu trabalho dessa mesma forma. Vou dar as 2 laçadas, começo o primeiro ponto alto duplo. Puxo o fio, tiro 2 alcinhas e depois 2. 2 laçadas, aqui eu sempre seguro para não escapar o fio. Tiro 2 alcinhas e 2. 2 laçadas no mesmo espaço. Faço o outro ponto alto duplo. 2 laçadas e vou no último. Tiro 2 e 2 e agora tudo de uma vez. E faço 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou trabalhar aqui, ó, dessa mesma forma que eu fiz aqui nesses outros 2 bloquinhos. Aqui eu trabalhei, então, os meus 4 bloquinhos, fechando pontos altos duplos juntos. Fiz 3 correntinhas e cheguei aqui onde tem esses 3 pontos altos. Vou fechar esses 3 pontos altos juntos. Dou a laçada, começo aqui o primeiro ponto.
puxo o fio e tiro 2 alcinhas. Dou a laçada, vou no próximo ponto, puxo o fio, tiro 2 alcinhas. Dou a laçada, vou no próximo ponto, puxo o fio, tiro 2 alcinhas. E agora, tiro tudo de uma vez. Tenho aqui os 3 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntinhas. E agora, aqui dentro do leque, eu vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, fecho esses 3 pontos altos juntos. Três correntinhas, cheguei aqui onde eu tenho esses pontos altos duplos, vou fazer dessa mesma forma aqui. Aqui, então, eu terminei o próximo bloquinho. Conforme eu vou fazendo aqui, eu fui arrumando aqui, ó, porque ele vai ficar todo amontoado. Então, aqui eu fui fazendo e fui arrumando assim. Depois que você termina a peça, você pode passar também a peça aí do lado avesso ou coloca um paninho por cima para passar, ficar bem certinho aqui os pontos. Agora aqui, então, eu fiz aqui o primeiro, o segundo, cheguei aqui, fechei esses 3 pontos altos juntos e agora cheguei aqui na curva. Aqui eu faço 2 correntinhas antes do leque e um ponto baixo aqui dentro. Agora, aqui eu vou fazer uma correntinha, que é onde eu já tenho uma correntinha aqui entre um leque e o outro. Se você fizer uma correntinha e ver que precisa fazer mais uma, você pode fazer. Toda vez que eu chego no ponto alto, onde eu tenho 3, eu fecho esses 3 pontos altos juntos. Faço as 3 correntinhas e agora trabalho aqui, ó, dessa mesma forma, só que aqui eu vou ficar com 5 blocos de pontos altos fechados juntos. Aqui eu tenho 4 e aqui na curva eu vou ficar com 5, ó. Então, nós vamos trabalhar dessa mesma forma ali, até completar aqui os 5 blocos de pontos altos fechados juntos. A quantidade de correntinha ali, ó, vai ser a mesma que eu fiz aqui. Então, vai ser igualzinho aqui, só vai mudar que vai ter um bloquinho a mais. Aqui, então, eu terminei os meus 5 bloquinhos. Fiz aqui 3 correntinhas e fechei aqui os 3 pontos altos juntos. Agora que eu faço uma correntinha, pode ser uma ou 2 correntinhas, depende da tensão do seu ponto. Venho aqui no leque e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, aqui nos 3 pontos altos, eu faço esses 3 pontos altos fechados juntos. E eu vou seguir dessa forma até finalizar aqui essa parte. Aqui eu faço as 3 correntinhas e começo de novo a fechar os pontos juntos. Então, eu trabalho aqui em todos esses espacinhos aqui, ó, desta forma que eu estou fazendo aqui. Agora, aqui, finalizando a minha carreira, fiz o ponto baixo, 2 correntinhas. Venho aqui onde eu iniciei a carreira, fechando esses 3 pontos, faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha para iniciar a carreira e vamos agora, então, para a nossa parte final do tapete. Aqui, você pode fazer de outra forma, se você tem outro bico de sua preferência, você pode estar trabalhando nessas alcinhas. Aqui, nessa primeira alcinha, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui nesse mesmo espaço. Fiz os 3 pontos baixos nesta alcinha, eu vou para a próxima alcinha. Vou fazer aqui 5 pontos baixos. Depois dos 5 pontos, eu vou fazer um ponto picô com 3 correntinhas. Volto aqui nessas 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo, ou você pode fazer ponto baixo. Baixíssimo eu puxo tudo de uma vez, ficando assim. Trabalho mais 5 pontos baixos. Terminei aqui a primeira alcinha. Vou para a próxima alcinha e faço dessa mesma forma aqui. 5 pontos baixos. Vou fazer o ponto picô com 3 correntinhas e ponto baixíssimo, pegando aqui nessas 2 alcinhas.
e faço mais 5 pontos baixos. E trabalho aqui mais uma vez desta forma aqui. Trabalhei nas minhas 3 alcinhas, então aqui depois que eu trabalhei, eu ajustei aqui os pontinhos, ó, ficando desta forma aqui. Opa, ficando desta forma aqui. Agora eu desço nessa alcinha e vou fazer 3 pontos baixos dessa mesma forma que eu tenho ali. Então, venho aqui nesta alcinha e faço 3 pontos baixos, ficando assim. Agora que eu faço um ponto baixo nesta alcinha, um ponto baixo aqui na direção do ponto baixo e um ponto baixo na próxima alcinha. Aqui, dependendo da tensão do seu ponto, você pode fazer aqui 2 pontos baixos, aqui um ponto e aqui 2. Vou para a próxima alcinha aqui, ó, de 3 correntinhas e faço esses 3 pontos baixos dessa mesma forma que eu tenho ali. Depois dos 3 pontos baixos, vou repetir o que eu fiz aqui. 5 pontos baixos, ponto picô e 5 pontos baixos. Faço assim, ó, nessas 3 alcinhas. Então, aqui eu vou direto para a próxima alcinha. Se precisar de mais pontinho ali, você pode estar fazendo mais pontinhos. Então, aqui eu trabalho os 5 pontos e faço ponto picô. Depois, trabalho mais 5 pontos e sigo assim até trabalhar aqui em todas as alcinhas, nessa parte aqui das 7 correntinhas. Finalizei aqui, então, mais um espacinho ali onde eu tinha as alcinhas. Desço fazendo aqui, ó, 3 pontos baixos nessa próxima alcinha aqui. Venho aqui na próxima alcinha, trabalho um ponto baixo. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. E na próxima alcinha, um ponto baixo. Cheguei novamente aqui nesse espaço das 3 correntinhas, faço 3 pontos baixos. E cheguei aqui na alcinha de 7 correntinhas. Vou trabalhar dessa mesma forma, só que agora aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 alcinhas. É a única diferença que vai dar destas alcinhas aqui. Então, nós vamos trabalhar assim, ó, por toda a volta. Chegando aqui a mesma coisa ali, ó, quando eu termino. Aqui nesse espaço eu faço os 3 pontos baixos, aqui eu faço um ponto baixo na direção do ponto baixo e um ponto baixo nessa alcinha. Aqui eu faço 3 pontos baixos, depois aqui começo de novo os 5 pontos, o ponto picô e 5 pontos. E faço assim até finalizar aqui a minha carreira e volto pra gente finalizar então aqui o nosso tapete. Então, aqui eu voltei, ó, pra mostrar pra vocês como que está ficando. E pra mostrar aqui, ó, que ao invés de colocar um ponto, então aqui eu fiz 3 pontos, aqui seria um ponto. Eu coloquei 2 nessa alcinha, um ponto baixo na direção do ponto baixo e 2 nesta alcinha. Depois ali os 3 pontos e comecei aqui de novo. Porque com um ponto ficou mais repuxado, então eu achei melhor desmanchar e fazer aqui com 2 pontos baixos nesta alcinha, somente aqui na curva. Aqui na lateral eu deixei com essa correntinha aqui, ó. Desci aqui com os 3 pontos baixos, daqui nessa correntinha um ponto baixo no ponto baixo e ponto baixo. Depois segui ali com os 3 pontos e fiz ali os bloquinhos com o ponto baixo e ponto picô. E quando cheguei então aqui na curva, eu coloquei 2 pontos aqui, ó, nessas alcinhas, pra ficar mais certinho, senão vai ficar muito repuxado. Mas aí depende da tensão do seu ponto. Agora que finalizando a carreira, eu fiz os 2 pontos baixos na alcinha. Venho aqui, ó, onde eu iniciei fazendo esse primeiro ponto baixo, finalizo aqui com ponto baixíssimo. Alongo o fio, vou no próximo pontinho, puxo o fio para o lado avesso. E passo o fio aqui por dentro mais uma vez. Agora eu corto o meu fio. Ajusto bem o pontinho, escondo esse fiozinho aqui, ó, atrás dos pontos e finalizo arrematando ali o excesso do fio, a gente corta e fica pronto assim o tapete. Então, fica pronto assim o tapete, espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.